Bem-vindo de volta ao canal e hoje eu quero que você me dê alguns minutos de atenção real, porque o que eu vou te dizer não é uma frase bonita para colocar em status, é um choque necessário para quem está vivendo no automático e chamando isso de vida. E eu vou começar com uma verdade simples que muita gente ignora até o dia em que já é tarde demais. A sua atitude não é um detalhe. A sua atitude é o volante da sua vida. É o que define para onde você vai quando as coisas apertam. É o que aparece quando ninguém está olhando. E é o que decide se você cresce ou se você se encolhe diante do mesmo problema. Pensa comigo. Duas pessoas podem atravessar a mesma semana difícil, ter o mesmo tipo de obstáculo, o mesmo atraso, a mesma crítica, o mesmo medo batendo no peito, e ainda assim, uma delas desiste por dentro antes mesmo de tentar de verdade, enquanto a outra atravessa aquilo com firmeza, aprende, ajusta e sai mais forte do outro lado. E não é porque uma nasceu com mais talento, não é porque uma teve mais sorte, não é porque uma recebeu mais ajuda, é porque uma tinha uma atitude que sustenta e a outra tinha uma atitude que desaba. E isso muda tudo, porque a vida não premia quem só entende. A vida premia quem sustenta, quem insiste, quem se levanta com clareza, mesmo quando o coração ainda está tremendo. E é por isso que hoje nós vamos começar a construir uma atitude poderosa. Não como uma máscara, não como um teatro de positividade forçada, mas como uma base interna sólida, daquele tipo que te mantém em pé quando o ambiente tenta te puxar para baixo. E eu vou começar pela lição mais importante de todas, a lição que vem antes de qualquer técnica, antes de qualquer hábito, antes de qualquer plano. A sua mente guia a sua vida muito mais do que as suas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas a forma como você interpreta e responde é o que te coloca no controle ou te coloca como refém. Muita gente acha que a vida é controlada por fatores de fora, como dinheiro, família, passado, erros, educação, pessoas, oportunidades ou falta delas. E claro que essas coisas influenciam, seria fantasia dizer que não. Mas a verdade mais dura é que duas pessoas podem ter uma condição parecida e construir destinos completamente diferentes. Porque o que acontece do lado de fora só vira destino quando você transforma aquilo em história dentro da sua cabeça. E é aí que a atitude entra como força invisível. Porque a atitude decide se você enxerga um problema como sentença ou como treino. Se você encara um não como humilhação ou como direção. Se você vê um atraso como derrota ou como ajuste de rota. E principalmente, se você se trata como alguém incapaz ou como alguém que está em processo. Então presta atenção, porque essa é a primeira virada. Uma atitude forte não pergunta o tempo inteiro por que isso está acontecendo comigo. Uma atitude forte começa a perguntar: o que eu faço com isso agora? E essa mudança parece pequena quando você ouve, mas ela é enorme quando você vive. Porque é o tipo de pergunta que tira você do papel de vítima e te coloca no papel de autor. E a partir do momento em que você vira autor, você começa a construir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem aplauso. Porque você entende que a coragem não é a ausência de medo, é decisão de não ser governado por ele. E se você ficar comigo, você vai entender como treinar essa base por dentro. Porque não adianta ter um sonho grande se a sua atitude é frágil. Não adianta ter vontade se você quebra na primeira pressão. E não adianta querer um futuro diferente se você repete todos os dias a mesma postura mental que te mantém preso. Então agora respira, ajusta sua atenção e vamos avançar. Porque a próxima parte vai te mostrar como a atitude molda o que você sente, o que você faz, o que você repete e o que você acaba se tornando sem perceber. Agora entra a segunda lição, e talvez essa seja uma das mais subestimadas
quando se fala de crescimento pessoal, porque todo mundo gosta de falar sobre resultado, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre conquista, mas pouca gente quer falar sobre o que realmente constrói tudo isso por baixo. E essa base invisível é simples de entender e difícil de praticar. A sua atitude cria a sua realidade antes mesmo da realidade aparecer do lado de fora. O que você pensa repetidamente começa a moldar o que você sente. O que você sente começa a influenciar o que você faz. O que você faz começa a virar hábito. O que vira hábito começa a formar resultado. E o resultado reforça aquilo que você acredita sobre si mesmo. Então percebe o ciclo, porque não é mágico, não é espiritual demais, não é místico, é psicológico, é comportamental, é real. E se você não assume controle desse ciclo, ele acontece mesmo assim, só que contra você. Se todos os dias você acorda dizendo internamente que não é capaz, que não é bom o suficiente, que nunca dá certo para você, que as coisas sempre dão errado, o seu cérebro começa a agir como se isso fosse fato. Ele economiza esforço, ele evita risco, ele te protege da tentativa, ele te convence a não tentar com força total. E depois, quando o resultado é fraco, você usa esse resultado como prova de que estava certo o tempo todo. E assim você cria uma prisão que parece destino, mas na verdade começou com um pensamento repetido. Agora imagina o contrário. Imagina alguém que não ignora as dificuldades, mas decide interpretar cada obstáculo como treino, cada erro como dado, cada crítica como filtro. Essa pessoa não é ingênua. Ela sabe que dói, sabe que cansa, sabe que dá vontade de parar. Mas a atitude dela diz: isso não me define, isso me desenvolve. E essa frase muda postura, muda energia, muda persistência. E persistência muda jogo. A maioria das pessoas está reagindo ao mundo de forma automática, reagindo ao que vê nas redes, reagindo à opinião alheia, reagindo ao medo, reagindo à comparação. E reagir o tempo inteiro cansa, porque você vive no reflexo e não na escolha. Mas quando você entende que sua atitude é um filtro ativo e não apenas uma reação passiva, você começa a escolher onde colocar sua atenção. E onde vai sua atenção, vai sua energia. E onde vai sua energia, cresce. Se você foca só em problema, problema aumenta. Se você foca só em erro, erro domina sua percepção. Se você foca só em comparação, você nunca se sente suficiente. Mas se você começa a direcionar a atenção para solução, aprendizado, progresso pequeno, melhoria diária, você começa a construir uma sensação interna de movimento. E essa sensação é combustível, porque ninguém desiste quando sente que está avançando, mesmo que devagar. Então aqui está a segunda virada importante. Você não precisa de uma vida nova imediatamente. Você precisa de uma postura nova diante da vida que já tem, porque a mudança externa quase sempre começa com uma reorganização interna. E quando você ajusta sua atitude, você começa a ver oportunidade onde antes via ameaça. Começa a ver possibilidade onde antes via limitação. Começa a ver caminho onde antes via muro. E isso não significa que tudo vai ficar fácil. Significa que você vai ficar mais forte. E quando você fica mais forte, o mesmo desafio parece menor. Não porque ele diminuiu, mas porque você cresceu. E é exatamente assim que a realidade muda. Primeiro por dentro, depois por fora. Agora entramos na terceira lição, e essa é uma das mais delicadas e ao mesmo tempo mais poderosas de todas, porque não fala sobre como você reage ao mundo, mas sobre como você se enxerga quando ninguém está por perto. E a verdade é que a atitude que você tem em relação a si mesmo determina o tamanho da vida que você se permite viver. Você pode falar bonito sobre sucesso, pode repetir frases motivacionais, pode aparentar confiança em público, mas se dentro da sua própria mente você se trata como alguém pequeno, incapaz, atrasado, insuficiente, então suas ações vão obedecer essa identidade silenciosa, porque ninguém age por muito tempo contra aquilo que acredita ser. E é por isso que a forma como você conversa consigo mesmo
é mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa. Se você se vê como alguém fraco, você evita desafios grandes. Se você se vê como alguém que sempre falha, você tenta pela metade. Se você se vê como alguém que não merece coisa boa, você sabota a oportunidade sem perceber. E tudo isso parece circunstância, parece azar, parece destino. Mas na verdade é identidade operando no piloto automático, porque você sempre age de acordo com quem acredita que é. Agora pensa no impacto de uma mudança simples, mas profunda, onde você começa a se tratar como alguém em construção, alguém que pode aprender, alguém que pode melhorar, alguém que ainda não chegou lá, mas está caminhando. Essa mudança não é arrogância, não é ilusão, é posicionamento interno. E quando você muda o posicionamento, sua postura muda, sua energia muda, sua disciplina muda, e com o tempo, seu resultado muda também. Confiança não nasce de perfeição, nasce de coerência entre o que você promete para si e o que você cumpre. Nasce de pequenas vitórias internas repetidas diariamente. Nasce de você olhar para o espelho e saber que, mesmo cansado, você não se abandonou. E isso constrói algo sólido, que não depende de aplauso externo, porque a validação mais importante começa dentro. E aqui está algo que muita gente precisa ouvir. Parar de medir seu valor pela régua dos outros é libertador, porque o mundo sempre terá alguém mais rápido, mais rico, mais bonito, mais avançado. Mas essa comparação constante corrói sua força interna, enquanto a única comparação saudável é com a sua versão de ontem. Porque quando você se compara consigo mesmo, você cresce. Quando se compara com todo mundo, você se dispersa. Então a terceira lição é clara e firme. Ajuste sua atitude em relação a você mesmo. Trate-se com respeito. Cobre-se com equilíbrio. Exija evolução sem se destruir no processo. E construa uma identidade baseada em progresso, não em perfeição. Porque a vida que você escolhe viver é sempre reflexo da imagem que você sustenta internamente. Agora nós entramos na quarta lição, e aqui a conversa começa a ficar mais séria. Porque é fácil falar sobre atitude quando tudo está funcionando, quando as coisas estão sob controle, quando o ambiente está favorável, quando as pessoas estão apoiando. Mas a verdadeira qualidade da sua atitude só aparece quando a pressão chega, quando o plano falha, quando o dinheiro aperta, quando alguém te decepciona, quando o resultado demora mais do que você esperava. E é exatamente nesse momento que muita gente descobre que não estava construindo força, estava apenas vivendo em conforto. A forma como você encara desafios determina a força que você desenvolve, porque desafio não é interrupção da vida. Desafio é parte do processo de crescimento. E a maioria das pessoas interpreta a dificuldade como sinal de que algo deu errado, quando na verdade, muitas vezes, é sinal de que algo importante está sendo construído. E essa diferença de interpretação muda completamente o comportamento. Porque quem enxerga o obstáculo como ameaça tende a recuar, enquanto quem enxerga o obstáculo como treino tende a avançar com estratégia. Quando a vida aperta, duas vozes costumam surgir dentro da mente. Uma diz que é injusto, que você não merecia isso, que talvez seja melhor parar, que talvez você não seja forte o suficiente. E a outra diz que isso é temporário, que você pode aprender com isso, que você ainda não terminou, que o desconforto faz parte da evolução. E qual dessas vozes ganha força depende da atitude que você treinou antes da crise chegar. Porque a atitude não se improvisa no meio da tempestade. A atitude se constrói diariamente. Pressão revela estrutura. Assim como uma ponte só mostra sua qualidade quando suporta peso, o ser humano só descobre a própria força quando atravessa momentos difíceis. E é por isso que pessoas mentalmente fortes não são aquelas que nunca enfrentaram um problema, mas aquelas que desenvolveram a capacidade de permanecer firmes mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com cansaço. Porque entenderam que crescimento não é linear, que progresso tem pausas, que sucesso não é ausência de queda, mas decisão constante de levantar. Existe também um ponto importante aqui que muita gente ignora, e é o fato de que desafio quase sempre é temporário,
mas o caráter que você desenvolve ao enfrentá-lo permanece. O problema de hoje pode desaparecer, mas a resiliência que você constrói ao atravessá-lo fica com você. A maturidade que surge após suportar pressão se torna parte da sua identidade. E essa identidade é o que te prepara para oportunidades maiores no futuro. Porque sem estrutura interna, qualquer conquista externa desmorona. Então a quarta lição é direta e poderosa. Pare de pedir uma vida sem desafios e comece a construir uma atitude capaz de atravessá-los. Porque desafios não vieram para te quebrar, vieram para te expandir. Vieram para te ensinar algo que o conforto nunca ensinaria. Vieram para desenvolver paciência, disciplina, controle emocional, foco e, principalmente, confiança real. Aquela confiança que não depende de cenário perfeito, mas de postura interna firme. Se você entende isso profundamente, você começa a olhar para os momentos difíceis com outra perspectiva. Não como sentença, mas como processo. Não como punição, mas como preparação. E quando essa mudança acontece dentro de você, a forma como você reage muda, a energia que você coloca muda, a persistência aumenta. E lentamente você percebe que não foi o mundo que mudou, foi você que ficou mais forte. Agora chegamos à quinta lição, e aqui nós tocamos em algo que todo mundo tem em igual quantidade, mas quase ninguém usa com consciência total. E isso é o tempo. Porque não importa quem você é, quanto dinheiro você tem, onde você nasceu ou qual foi o seu passado, você recebe as mesmas 24 horas por dia que qualquer outra pessoa. Mas a diferença entre quem cresce e quem permanece estagnado está diretamente ligada à atitude que cada um tem em relação a essas horas. Muita gente trata o tempo como algo infinito, como se sempre houvesse amanhã garantido, como se fosse possível adiar decisões importantes indefinidamente, como se começar depois não tivesse custo. E essa postura parece inofensiva no início, mas acumulada ao longo dos anos, ela constrói uma vida cheia de arrependimentos silenciosos. Porque o que você adia repetidamente se transforma em padrão, e padrão se transforma em destino. Uma atitude fraca em relação ao tempo sempre encontra justificativa para esperar o momento perfeito, para começar na próxima semana, para agir quando houver mais motivação, quando houver mais dinheiro, quando houver menos medo. Mas o momento perfeito raramente chega. E enquanto a pessoa espera pelas condições ideais, alguém com uma atitude mais firme já começou com o que tinha. Já errou, já ajustou, já aprendeu, já evoluiu. E essa diferença acumulada se torna enorme com o passar dos meses e dos anos. O tempo não retorna, mas o esforço investido nele retorna multiplicado, retorna em forma de habilidade, retorna em forma de conhecimento, retorna em forma de reputação, retorna em forma de oportunidade. E é por isso que uma atitude madura entende que cada dia é um bloco de construção. E o que você faz com esse bloco determina a estrutura que você estará habitando no futuro. Porque ninguém acorda bem-sucedido por acaso. O sucesso é quase sempre resultado de pequenas decisões consistentes repetidas por muito tempo. Se você usa suas horas apenas reagindo, consumindo distrações, comparando sua vida com a dos outros, discutindo o que não agrega, reclamando do que não pode controlar, você está treinando sua mente para a dispersão. Mas se você começa a direcionar parte do seu tempo para aprender, praticar, desenvolver habilidade, cuidar do corpo, fortalecer disciplina, você está investindo em algo que cresce silenciosamente, mesmo quando ninguém percebe. E esse crescimento silencioso é o que mais importa. Existe também um detalhe que poucos consideram, e é que respeito pelo tempo é respeito por si mesmo. Porque quando você decide agir mesmo sem vontade, quando decide avançar mesmo sem aplauso, quando decide manter consistência mesmo sem resultado imediato, você está comunicando para si que sua vida é importante, que seu futuro é prioridade, que seus objetivos merecem esforço. E essa mensagem interna fortalece sua identidade de alguém comprometido. Então a quinta lição é clara e quase desconfortável. Se você quer uma vida diferente, você precisa tratar o tempo de maneira diferente.
Porque o futuro não é construído em grandes explosões de esforço isolado. Ele é construído em disciplina diária, em pequenas ações repetidas, em escolhas aparentemente simples que, somadas, criam transformação profunda. E quando você entende isso, você para de esperar por motivação e começa a agir com responsabilidade. O tempo favorece quem o respeita e ignora quem o desperdiça. E a sua atitude diante dele define se você vai olhar para trás com orgulho ou com arrependimento. Porque no final, não é sobre ter mais horas, é sobre usar melhor as horas que você já tem. Agora nós entramos na sexta lição, e essa talvez seja a mais silenciosa de todas, mas também uma das mais determinantes, porque não fala apenas sobre como você reage ao mundo, ao tempo ou aos desafios, mas sobre como você constrói uma postura interna que não se abala facilmente. Uma atitude que não depende de aplauso, que não se desfaz na primeira crítica, que não perde direção quando alguém duvida de você. E isso exige algo que muita gente evita desenvolver: estabilidade emocional. Uma atitude inabalável não significa ser frio, não significa ser arrogante, não significa ignorar sentimentos. Significa aprender a responder com consciência em vez de reagir por impulso. Significa entender que você não controla tudo o que acontece, mas controla como processa o que acontece. E essa diferença entre reação automática e resposta consciente é o que separa pessoas emocionalmente frágeis de pessoas mentalmente fortes. Quando alguém te critica, quando uma situação sai do controle, quando um plano falha, o impulso imediato pode ser raiva, defesa, justificativa, comparação. Mas uma atitude madura cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você decide quem você quer ser naquele momento. Decide se vai agir com equilíbrio ou com explosão. Decide se vai aprender ou se vai se fechar. Decide se vai manter foco ou se vai se distrair com drama. Existe também o perigo constante de levar tudo para o lado pessoal, de interpretar qualquer comentário como ataque, qualquer opinião diferente como ameaça, qualquer discordância como rejeição. E isso consome energia desnecessária, porque muitas vezes as pessoas falam a partir das próprias limitações, dos próprios medos, da própria visão estreita. E quando você entende que nem tudo é sobre você, você se liberta mentalmente e preserva sua paz. Proteger sua paz não é fraqueza, é estratégia. Porque uma mente agitada não enxerga a solução com clareza. Uma mente irritada não toma decisão equilibrada. Uma mente ansiosa não sustenta foco. E uma atitude forte aprende a preservar serenidade mesmo em meio ao caos. Não porque o caos não exista, mas porque você escolhe não permitir que ele governe suas ações. Além disso, uma atitude estável também aprende a confiar no processo. Porque nem todo resultado aparece no tempo que você gostaria. Nem todo esforço gera retorno imediato. Nem toda fase difícil tem explicação clara no início. Mas quando você entende que crescimento muitas vezes acontece nos bastidores, você reduz a ansiedade e aumenta a consistência. E consistência sustentada ao longo do tempo quase sempre supera talento instável. Então a sexta lição é sobre firmeza silenciosa, sobre desenvolver uma base interna que não oscila com cada opinião, cada comentário, cada pequeno erro. É sobre aprender a manter direção mesmo quando o caminho parece lento. É sobre decidir que você não vai abandonar a si mesmo nas fases difíceis. Porque a maioria das desistências não acontece por incapacidade, acontece por instabilidade emocional. Quando você constrói essa postura, você percebe que os problemas continuam existindo, mas sua reação muda, sua clareza aumenta, sua energia é preservada. E isso cria uma vantagem invisível que pouca gente tem. Porque enquanto muitos estão reagindo descontroladamente, você está avançando com equilíbrio. Agora nós avançamos para a sétima lição. E aqui começamos a tocar em algo que conecta todas as outras partes. Porque você pode ter disciplina, pode ter controle emocional, pode administrar bem seu tempo, pode enfrentar desafios com coragem. Mas se você não tiver clareza de direção, você corre muito e chega em lugar nenhum. E é por isso que a atitude também precisa estar alinhada com o propósito. Muita gente vive ocupada
mas não vive direcionada. Vive cansada, mas não vive realizada. Vive produzindo, mas não vive construindo algo que realmente faça sentido. E essa desconexão entre esforço e significado é uma das maiores causas de frustração silenciosa. Porque você pode até alcançar metas externas, mas se elas não estiverem conectadas com quem você é de verdade, o vazio continua. Uma atitude madura começa a fazer perguntas diferentes, perguntas que exigem honestidade, como: o que realmente importa para mim? Que tipo de impacto eu quero causar? O que eu faria mesmo que ninguém estivesse olhando? Que tipo de problema eu me importaria em resolver, mesmo que fosse difícil? E essas perguntas podem parecer filosóficas demais para quem vive no automático, mas são exatamente elas que alinham energia com direção. Quando você descobre uma direção clara, sua atitude muda naturalmente. Porque esforço deixa de ser peso e passa a ser investimento. Sacrifício deixa de ser castigo e passa a ser escolha consciente. Disciplina deixa de ser obrigação e passa a ser ferramenta. E essa mudança de percepção transforma a experiência inteira, porque você para de lutar contra a própria rotina e começa a usar a rotina a seu favor. Propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo, não precisa ser fama, não precisa ser palco, não precisa ser aplauso. Propósito é simplesmente saber que aquilo que você está construindo faz sentido para você, que está alinhado com seus valores, que está conectado com sua essência. E quando isso acontece, sua atitude ganha firmeza, porque você entende o porquê do esforço. Sem direção clara, qualquer obstáculo parece motivo suficiente para desistir. Mas quando existe propósito, obstáculos são interpretados como parte do caminho, não como sinal de que você deveria parar. E isso fortalece sua persistência, porque você não está apenas buscando resultado, está construindo significado. Também é importante entender que propósito pode evoluir, pode amadurecer, pode se ajustar ao longo do tempo. E isso não significa fracasso, significa crescimento. Porque uma atitude inteligente não se prende à identidade antiga apenas por orgulho. Ela ajusta a rota quando necessário, mas sem perder a essência, sem abandonar os valores que sustentam sua base. Então a sétima lição é sobre alinhar atitude com direção. Porque quando você sabe para onde está indo, sua energia é mais focada, sua disciplina é mais consistente, sua resistência é maior. E sua confiança deixa de depender de validação externa, já que você está construindo algo que faz sentido internamente. Agora chegamos à oitava lição, e aqui nós precisamos falar sobre algo que muitos evitam porque exige responsabilidade direta, e isso é a relação entre atitude e escolhas diárias. Porque no fim das contas, sua vida não é construída por grandes decisões raras, mas por pequenas decisões repetidas que parecem insignificantes no momento, mas que acumuladas moldam completamente quem você se torna. Existe uma tendência de acreditar que transformação acontece em um único momento poderoso, como se bastasse um evento marcante, um vídeo inspirador, uma promessa intensa feita no impulso da emoção. Mas a verdade é que a maior parte da mudança real acontece no silêncio da rotina, quando ninguém está assistindo, quando não existe aplauso, quando a única pessoa que sabe da sua decisão é você mesmo. Cada vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, você fortalece sua identidade. Cada vez que escolhe adiar algo importante, você também fortalece uma identidade, porque toda escolha reforça uma versão sua, e a atitude que você mantém diante dessas escolhas determina se você está construindo alguém disciplinado, consistente e forte, ou alguém disperso, reativo e instável. A diferença entre pessoas que avançam e pessoas que permanecem no mesmo lugar raramente está em inteligência ou sorte, está na constância de decisões aparentemente pequenas, está na decisão de ler quando poderia apenas consumir distração, de treinar quando poderia descansar demais, de manter foco quando poderia ceder à comparação. E essas decisões não são dramáticas, mas são poderosas. Existe também a armadilha da justificativa, aquela voz que diz que você merece relaxar mais um pouco, que pode deixar para amanhã, que hoje foi difícil demais. E embora descanso seja necessário,
A repetição constante dessa justificativa cria um padrão de adiamento, e padrão cria resultado previsível, porque quem constantemente posterga o esforço dificilmente constrói algo sólido. Uma atitude forte aprende a reconhecer essa voz interna sem ser governada por ela. Aprende a equilibrar disciplina com inteligência. Aprende que consistência não é perfeição, mas é compromisso com progresso. E quando você internaliza isso, você deixa de buscar intensidade momentânea e começa a valorizar continuidade, que é o verdadeiro motor da transformação. A longo prazo, pequenas escolhas disciplinadas constroem confiança profunda, porque você começa a confiar em si mesmo não por discurso, mas por evidência acumulada, por provas internas de que você cumpre o que promete. E essa confiança silenciosa é uma das maiores vantagens que alguém pode ter, porque ela sustenta a ação mesmo quando a motivação está baixa. Então a oitava lição é clara: não subestime o poder das escolhas simples, porque elas são a matéria-prima do seu futuro. E a atitude que você mantém diante do cotidiano é mais importante do que qualquer discurso inspirador, porque é no cotidiano que identidade é construída. Agora entramos na nona lição, e aqui a conversa se torna ainda mais profunda, porque depois de falar sobre mente, desafios, tempo, disciplina e propósito, precisamos tocar em algo que sustenta tudo isso silenciosamente, algo que pouca gente associa diretamente à força, mas que é uma das bases mais poderosas de uma atitude madura: a forma como você se relaciona com os outros. Você pode ter ambição, pode ter foco, pode ter clareza de direção, mas se sua atitude diante das pessoas é carregada de arrogância, comparação constante ou competição destrutiva, sua jornada se torna mais pesada do que precisa ser. Porque crescimento real não acontece isolado, acontece em ambiente, acontece em troca, acontece em convivência. Existe uma diferença enorme entre competir para crescer e competir para provar valor. E quando a atitude está desequilibrada, você começa a enxergar o sucesso alheio como ameaça, começa a comparar sua trajetória com a de qualquer pessoa ao redor, começa a medir sua própria evolução pela velocidade dos outros. E isso corrói sua estabilidade interna, porque você vive olhando para fora em vez de consolidar o que está construindo por dentro. Uma atitude forte aprende a admirar sem se diminuir, aprende a aprender sem invejar, aprende a colaborar sem perder identidade, porque entende que o mundo é grande o suficiente para que mais de uma pessoa cresça ao mesmo tempo. E quando você abandona a necessidade constante de provar algo para alguém, sua energia fica disponível para aquilo que realmente importa, que é evoluir de forma consistente. Também é essencial desenvolver a capacidade de ouvir, porque uma mente fechada não cresce, e uma atitude arrogante bloqueia aprendizado, mas uma postura aberta, que reconhece que sempre existe algo novo para aprender, amplia sua visão, expande sua percepção e fortalece sua maturidade. E isso cria um ciclo positivo, onde você cresce não apenas individualmente, mas também relacionalmente. Ao mesmo tempo, maturidade não significa aceitar qualquer comportamento ou permitir desrespeito. Significa saber estabelecer limites claros com equilíbrio. Significa proteger sua paz sem entrar em conflito desnecessário. Significa escolher batalhas com sabedoria, porque nem toda opinião exige resposta, nem toda crítica exige defesa, nem toda provocação merece reação. Quando você domina essa dimensão da atitude, você deixa de viver no modo defensivo, deixa de gastar energia tentando controlar como os outros te enxergam e passa a focar naquilo que realmente está sob seu controle, que é sua postura, sua conduta, sua evolução. E isso cria uma tranquilidade que é difícil de abalar. Então a nona lição é sobre maturidade relacional, sobre construir uma atitude que não apenas fortalece você individualmente, mas também melhora o ambiente ao seu redor, porque pessoas com postura equilibrada elevam qualquer espaço em que entram, e isso é uma vantagem silenciosa que abre portas sem precisar de autopromoção constante. Agora chegamos à última lição. E se você chegou até aqui, significa que não está apenas ouvindo por entretenimento. Está ouvindo porque alguma parte sua quer mudança real. E essa última parte não é sobre técnica, não é sobre método, não é sobre ferramenta externa, é sobre decisão interna, porque no fim de tudo, atitude é escolha diária, é posicionamento consciente, repetido até virar identidade. Você pode aprender todos os conceitos, pode entender todas as estratégias, pode concordar com cada ponto que foi dito até agora,
Mas se não existir uma decisão clara de assumir responsabilidade pela própria postura diante da vida, tudo isso vira apenas informação armazenada. E informação sem aplicação não transforma ninguém. A verdade é simples e ao mesmo tempo desconfortável. Ninguém vai construir sua atitude por você. Ninguém vai treinar sua disciplina por você. Ninguém vai proteger sua paz por você. Ninguém vai alinhar seu propósito por você. E enquanto você esperar que circunstâncias mudem para que sua postura mude, você continuará vivendo condicionado ao ambiente e não liderando sua própria trajetória. Construir uma atitude inabalável não significa que você nunca vai duvidar, nunca vai sentir medo, nunca vai se frustrar. Significa que mesmo sentindo tudo isso, você escolhe continuar, você escolhe ajustar, você escolhe aprender, você escolhe manter direção. E essa escolha repetida é o que diferencia quem apenas sonha de quem realiza. Existe um momento na vida em que você precisa parar de negociar com a própria mediocridade, parar de justificar adiamentos constantes, parar de culpar fatores externos por tudo que não avançou e assumir que a mudança começa quando você decide que sua postura não será mais frágil, que sua mentalidade não será mais reativa, que sua disciplina não será mais opcional. E quando essa decisão é genuína, algo muda silenciosamente, porque você passa a agir com mais coerência, passa a falar com mais convicção, passa a escolher com mais consciência, e essa coerência cria força interna, cria estabilidade emocional, cria confiança baseada em prática, não em ilusão. Lembre-se de tudo que foi construído aqui. A mente guia a vida. A forma como você se enxerga molda suas ações. Desafios desenvolvem caráter. Tempo precisa ser respeitado. Disciplina constrói identidade. Propósito dá direção. Maturidade fortalece relações. Escolhas diárias acumulam resultado. E no centro de tudo isso está a sua atitude, que é a base invisível de tudo o que você constrói. Então, aqui está o ponto final que também é um novo começo. Sua atitude não é algo que você liga apenas quando está motivado. É algo que você escolhe manter mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está reconhecendo, mesmo quando o progresso parece lento, porque você entende que crescimento real acontece no longo prazo. Se você assumir essa postura com consistência, não existe obstáculo permanente, não existe erro irreversível, não existe atraso definitivo, porque sua força deixa de depender das circunstâncias e passa a depender da sua decisão contínua de evoluir. Agora a escolha é sua: continuar vivendo no automático ou assumir o controle consciente da própria trajetória, porque no final das contas, não são as condições que definem sua vida, é a atitude que você sustenta diante delas. Se isso fez sentido para você, mantenha essa mentalidade viva, continue treinando sua postura diariamente e lembre-se sempre: sua atitude é seu poder silencioso. Proteja, fortaleça e use esse poder com responsabilidade, porque ele é o que constrói o futuro que você deseja viver.